tudo bem? Como você está? Espero que esteja tudo bem, tudo ótimo. Pessoal, perceberam? Óbvio, a abertura nova do canal, né? Uma nova trilha sonora, uma nova animação. Então eu quero agradecer a um amigo que eu sequer conheço pessoalmente, ele segue o nosso canal e, poxa, muito bacana ter esse carinho do seguidor que se propôs a fazer uma abertura então para o canal. O nome dele é Pedro, ele mora em São Paulo. Muito obrigado, Pedro, gratidão mesmo pelo que tu fizeste. Ficou lindo, ficou demais, tenho certeza que todos gostaram. E também quero agradecer ao Fernando, que também segue o canal, que eu também não conheço pessoalmente. E o Fernando, que é acredito que é Indaiatuba, onde ele mora, também no estado de São Paulo. E o Fernando também se colocou à disposição para me ajudar a incrementar o canal no que for necessário. Então, obrigado, pessoal. Aproveito para agradecer a todos que acompanham, que deixam um like em cada vídeo, que comentam, que compartilham os vídeos com os amigos. Muito obrigado, isso significa muito para mim. E vamos ao vídeo de hoje. Talvez tu já tenhas ouvido o seguinte comentário por parte de alguém. Eu já ouvi. Paulo, tu te expões demais no Instagram. Olha, meu caro, se tu realmente achas que aquelas postagens que estão no Instagram são de fato a minha vida em sua totalidade, tu realmente não me conheces. Porque o que há de mais íntimo, pessoal, aquilo que realmente me move pela vida, me move a fazer o que eu faço, a estar com quem eu estou, essas coisas são de foro íntimo. Isso, para mim, não tem lugar na rede social, na internet. Na verdade, gente, acredito que tu também penses como eu. Aquilo que me faz rir, vibrar, os meus sonhos, os meus projetos, assim como aquilo que me faz chorar, as minhas quedas, as minhas derrotas. Isso não precisa vir a público, isso não precisa estar na esfera pública. E é sobre as razões para guardar para nós mesmos os nossos sonhos, os nossos ideais, projetos e também as nossas fragilidades, nossos medos, nossas quedas. É sobre isso que nós vamos conversar hoje. Eu vou partir de um exemplo meu e recente que está acontecendo nesta semana. Eu recebi uma resposta que eu aguardava há muitos anos. Não é uma força de expressão. Anos aguardando por uma conclusão, por um termo, ou um término. E me foi 100% favorável, contemplou o que eu esperava. Eu me senti, e ainda estou experimentando isso, me senti feliz, me senti leve e agradecido. A espera foi, eu não diria recompensada, a espera fez justiça. É isso que eu quero dizer. E no passado, quando acontecia algo assim, uma realização de um projeto, um sonho que se materializava, meu primeiro impulso era sair contando. Eu queria contar para os amigos, eu queria compartilhar com as pessoas a minha alegria, a minha felicidade. No passado, porque depois de fazê-lo tantas vezes, depois de repartir essa felicidade com tantas pessoas que eu julgava amigas, eu percebi que algumas pessoas parecem comemorar conosco, elas parecem vibrar conosco.
mas são pessoas que não hesitam na primeira oportunidade que elas têm de usar aquilo que nós contamos e até a forma como o fizemos, se estávamos muito exultantes, se gesticulávamos muito, comentam até a forma como estávamos vestidos. Elas usam de todos esses elementos para diminuir o valor de nossas conquistas e até, no momento em que estamos ausentes, fazer chacota daquilo que nos faz feliz. Não sei se tu já passaste por isto, eu já. E foi pela experiência que eu aprendi que o calado vence. É melhor guardar para si, e eu aprendi a guardar e a selecionar com muito critério com quem eu compartilho esses momentos de vitória, de felicidade, porque a gente aprende com a experiência, com o bom senso e com muita observação quem está tanto ao nosso lado quanto caminhando conosco. Vamos pensar na seguinte situação. Um de nós se machuca com uma certa seriedade, tem um ferimento em alguma parte do corpo que precisa ser tratado, suturado. A quem a gente recorre? A qual profissional a gente recorre? Claro, ao médico. A gente vai ao médico para tratar dessas feridas. Por quê? Porque a gente sabe que ele é o único profissional que pode fazê-lo. Então eu penso, e quando é uma ferida interna? Quando é uma dor que fica aqui dentro? Quando é um sofrimento? Por que a gente não tem o mesmo discernimento que a gente usa para o exemplo que eu citei do machucado? Por que a gente não usa do mesmo discernimento para saber a quem a gente pode, nessa hora, recorrer? Por quê? Por que a gente tem que ter esse mesmo cuidado? Porque a tua dor, a tua história, as tuas fragilidades, elas não precisam de plateia. Na verdade, elas precisam, em primeiro lugar, da tua atenção, do teu resguardo. E se for muito necessário procurar alguém, eu, Paulo, pelo menos penso dessa maneira, em primeiro lugar eu procuraria um profissional da psicologia. Mas e quem não busca esse profissional? Discernimento, coerência, intuição e muito cuidado. A gente pode sim buscar um familiar ou um amigo para compartilhar esse momento, se aconselhar, mas a gente não pode fazer isso de uma forma indiscriminada, sem cuidado. E a gente vai ver ao longo desse vídeo o porquê de todo esse cuidado, tanto com a ferida exposta quanto com o sofrimento que cada um carrega dentro de si. Ainda usando o exemplo do médico, quando a gente sai da consulta, o que acontece? O médico nos dá um receituário com os medicamentos a tomar e, muito importante, geralmente ele prescreve repouso, cuidados que a gente tem que ter, e a gente, óbvio, toma os remédios, faz o repouso solicitado se a gente quer a cura, se a gente quer restabelecer a saúde. Aí eu fico pensando, por que a gente também não segue essas mesmas recomendações quando a gente não está bem aqui dentro? Algumas pessoas, e eu, como disse, no passado fazia, algumas pessoas quando não estão bem, já recorrem a algum amigo, a alguma amiga, convidam para um café, para dar uma volta, o cenário não importa, mas é para desabafar, é para tirar um peso, é para pedir um aconselhamento. Olha, depois de
tantas e tantas vezes as minhas dores terem sido usadas para virar comentários na minha ausência, e você, se acha que nunca aconteceu isso com você, repense, porque muito provavelmente já usaram o que você disse para rir de você ou contra você, o que é quase a mesma coisa. Com essa experiência eu aprendi que se resguardar, repousar a língua, é a melhor medida que a gente pode tomar para pouco a pouco ir curando as feridas. Assim como a gente repousa por ordens médicas, a gente também precisa de repouso da fala, de repouso da língua, e tomar os mesmos cuidados que a gente toma para curar uma ferida externa, tomar os mesmos cuidados para curar algo que dói dentro da gente. Mas e quando é o contrário? E quando não é de dor que estamos falando? Quando é de sonhos, de conquistas, de realizações? O que é sensato fazer? Gente, com o tempo e com as decepções, nós aprendemos a identificar os verdadeiros amigos. E dentre os verdadeiros, nós filtramos aqueles para quem nós podemos compartilhar algo de real significância na nossa vida. Algo que realmente mudará a nossa trajetória, enfim, a nossa caminhada. Para todos os demais, os que não estão nesse círculo muito restrito, para todos os demais amigos, colegas, a gente precisa aprender a reservar amenidades. A gente precisa aprender a compartilhar e alimentar a conversa com essas pessoas apenas com aquilo que não vai causar inveja, com aquilo que não vai gerar fofoca, maledicência, maldade. A gente precisa reservar apenas aquilo que não vai ser combustível para olho grande, para a maldade. Porque, embora por vezes, não sei se sendo ingênuos ou muito crédulos na bondade alheia, por vezes a gente não percebe que está a contar as coisas mais pessoais para quem não merece ouvir, para quem não merece tomar conhecimento delas. Ah, Paulo, mas eu não me contenho, diria alguém. Eu não me contenho quando eu estou feliz, quando eu planejei uma viagem, aí já comprei as passagens, já reservei o hotel, ou quando eu decidi iniciar um novo curso, ou conheci alguém, estou iniciando um relacionamento, eu não me contenho, Paulo. Eu gosto de compartilhar o que eu vou fazer, compartilhar meu relacionamento, o que eu estou fazendo, o que eu estou comendo, a cor que eu vou pintar minha casa, a reforma que eu vou fazer. Gosto de compartilhar, Paulo, minhas realizações e minhas vitórias. E não tem nada de errado em fazer isso, desde que a gente faça com quem merece delas saber. E não são todas as pessoas que nós temos como amigas que merecem saber dos nossos projetos mais pessoais. E por quê? Porque, gente, é duro a gente acreditar, ou a gente se dá por conta, mas tanto no grupo de amigos, conhecidos e colegas, quanto dentro da própria família, e aqui eu estou falando de pai, mãe, irmãos, sobrinhos, tios, tias, seja, família como um todo, dentre esse grupo a gente precisa sim selecionar para quem a gente vai compartilhar determinados assuntos. Não é porque as pessoas têm certos laços, certos vínculos,
que nós temos obrigação de tudo contar, de tudo dizer, de modo algum. E isso nos poupa de muitas decepções, muitas dores a curto, médio e longo prazos. Mas dito tudo isso, eu também quero me dirigir àquela pessoa que nesse momento está me ouvindo e não está concordando com nada que eu estou dizendo. Aquela pessoa que pensa da seguinte maneira: ok, Paulo, essa é a tua realidade de algumas outras pessoas, mas não a minha. Os meus amigos, Paulo, nossa, para eles eu posso tudo falar. Para as pessoas da minha família, não preciso ter segredos, não preciso ter reservas. Então, esteja ciente do seguinte, que por vezes, por detrás de certos olhares que parecem muito atentos, e estão atentos, por detrás de ouvidos que escutam a tua história, muitas vezes estão pessoas que até parecem amigas, mas que estão mentalmente registrando tudo que tu falas. Elas estão guardando, por isso tanta atenção, por isso tantas perguntas. Tu percebe como elas vão te fazendo contar mais e mais detalhes sobre os planos que tu trouxeste para essa conversa, sobre teus sonhos, teus projetos ou tuas realizações. Elas estão mentalmente registrando tudo que tu falas para, na primeira oportunidade que elas tiverem, elas vão usar contra ti, se o assunto foi algum medo, alguma fragilidade tua, ou vão colocar um olho gordo se o assunto foi algum plano, algum projeto que tu trouxeste para esta conversa. E muitas vezes, por inveja, durante a própria conversa, elas podem te jogar um balde de água fria, te questionando se isso é uma boa ideia, se no momento tu tens condições de realizar, tal empreendimento, se não é melhor deixar as coisas como estão. Eu te diria, se tu me permitires, aprenda, ou se tu já fazes isso, lembre-se, nem todo aquele que se senta à tua mesa, nem todo aquele que te segue nas redes sociais é teu amigo de verdade. Nem todo aquele que se senta à tua mesa para tomar um cafezinho, nem todo aquele que curte a tua postagem no Instagram ou no Facebook te quer bem. De novo, discernimento, bom senso, observação. Isso não faz mal a ninguém e só vai te poupar de sofrimento e de decepção. Com esses falsos amigos, cada vez que tu contas algo muito pessoal, cada vez que tu compartilha algo de foro íntimo, eles, sem que tu perceba, estão te analisando e estão te julgando. Verdade? E depois que a conversa se encerra, pode ter certeza, através do WhatsApp, de uma ligação, não importa como, eles já vão levar para uma terceira pessoa toda a conversa que vocês tiveram. Ou vai me dizer que tu nunca teve um amigo ou amiga que sentou contigo para conversar e de uma hora para outra passou a falar coisas muito íntimas de uma outra pessoa que está ali ausente e de quem ela se diz, ou de quem ele se diz, muito amiga ou muito amigo. Está ali te contando coisas que tu não deveria saber. São segredos, são intimidades dessa outra pessoa que está ausente. Pois então, tu achas que quando esta pessoa te der as costas, ela não vai levar os teus segredos, as tuas intimidades, os teus projetos, realizações, dores, fraquezas, fragilidades e medos? Tu acha que ela não vai levar tudo isso para outras pessoas? O comportamento é o mesmo, é um padrão. É assim que funciona. Será que eu estou enganado? Acho que não.
Eu aprendi pela experiência, pela dura experiência, que as dores, as fraquezas, as fragilidades que nós expomos para as pessoas que naquele momento pareciam nossas amigas, pareciam nos querer bem, essas dores, essas tristezas, essas fraquezas, elas se tornam chacota numa conversa futura dessa pessoa que te ouviu com outras pessoas. Elas usam isso para rir de ti, para caçoar de ti. Se torna o centro da conversa delas. Naquele momento, tu és a pessoa mais importante, mas não porque elas querem te ajudar. Não, elas estão apenas te usando para ter um momento de diversão, já que suas vidas são tão vazias e que falar daquilo que é do outro é a tônica da conversa dessas pessoas. O que você compartilha no momento de dor, infelizmente, a tua dor, o teu sofrimento, vira a diversão das pessoas que não te querem bem. E o que tu compartilhas de alegria, de felicidade e realização com essas mesmas pessoas inescrupulosas, vira inveja, vira desdém, pouco caso. Elas não estão contigo, pode ter certeza. Então, para fechar esse tópico, eu diria o seguinte: eu penso que a gente precisa ter em mente que nem tudo o que a gente planeja, deseja, ou nem tudo o que a gente sofre precisa ser compartilhado. Nem tudo precisa de público, poxa vida. A gente precisa sim prezar pela nossa intimidade. Isso era algo que antes era ouro. E hoje, com o advento das redes sociais, por vezes eu me deparo com vídeos das pessoas chorando, contando coisas ali de uma intimidade tal que eu fico desse jeito que eu estou agora pensando. Essa pessoa está fazendo isso em público? Por que não perguntou, ou melhor, por que não procurou uma pessoa de confiança, porventura um psicólogo, um psiquiatra, para conversar a esse respeito? Ah, não, mas eu não acredito nesses profissionais, porque tem gente que ainda diz isso. Ok, então por que não procurou um padre, um pastor, uma freira, um conselheiro, um centro espírita? Ou seja, alguém em quem tu ponhas fé e confiança nesse nível para conversar. E não ali, com uma plateia de pessoas que tu sequer conhece e saindo das redes sociais, indo agora para uma mesa, às vezes a tua plateia é menor, é de 3, 4 pessoas. Mas sério, tu acha que realmente todas aquelas pessoas ali vão ter um olhar carinhoso para com os teus problemas? Quem dera assim fosse. Mas muitas vezes acontece, e eu não estou sendo pessimista, eu estou sendo realista, muitas vezes acontece na pessoa que tu tens como grande amiga ou amigo, tu estás tendo ali uma pessoa que está te julgando e te analisando enquanto tu contas algo muito pessoal e só aguardando o momento de usar os teus medos contra ti, ou usar dos teus planos e vitórias para te invejar, ou para botar uma energia ruim, um olho gordo, ou, o que não raro acontece, usar da tua fragilidade para te tornar uma diversão, um espetáculo, quando eles estão na presença de outras pessoas e na tua ausência. Porque daí tu vira o centro da conversa dessas pessoas. Porque as pessoas vazias, por não ter um conteúdo interessante para dividir numa roda de conversa, numa mesa de uma cafeteria, tomando um café, ou no bar, bebendo algum drink, não importa o local. Tem pessoas que não têm conteúdo e, portanto, elas fazem o quê? Elas elegem a vítima da vez para fazer fofoca e chacota nas suas rodas de conversa. E se porventura essa pessoa for você,
e de forma ingênua compartilhou as coisas mais importantes da tua vida. O que a gente compartilha no momento de dor, no momento de fragilidade para as pessoas erradas, vira um terreno fértil de risadas, de deboche a nosso respeito. E o que você compartilhou de sonhos ou de realizações vira inveja, vira olho gordo ou desdém, como se aquilo que tu fizeste não tivesse a importância que tu dizes ter. Então vamos indo para o final, vamos fechar essa nossa conversa, essa nossa reflexão, pensando no seguinte: sonhos, projetos, o melhor terreno, o mais eficaz adubo para que eles se realizem é, além de agir, além de fazer acontecer, é o teu silêncio. É a tua discrição. Pense nas vezes que você falou dos seus projetos para alguém, ou saiu, na verdade, a falar sobre todos os aspectos do teu sonho, né? Das tuas ideias, de uma viagem, de uma reforma da casa. Pense nisso. Pense nas vezes que tu saiu dessa conversa com dúvidas sobre a tua capacidade de realizá-los. Nunca passou por isso? Deixa eu me explicar melhor. Às vezes tu chega para conversar com uma pessoa ali, bem animado, vou fazer isso, vou fazer aquilo, e no final da conversa com essa pessoa tu já está pensando, será que eu devo mesmo? Poxa, mas o fulano falou isso e aquilo, agora estou pensando, será que é o melhor neste momento? Contar para as pessoas que fingem se importar contigo é o mesmo que, numa noite fria de inverno, desligar a fonte de calor que tu tens. Ou, um outro exemplo, é o mesmo que desligar a chama do fogão antes do alimento ficar pronto. Tá entendendo a analogia? Manter a discrição e dar o tempo necessário para as coisas acontecerem em silêncio não te isola das pessoas, de maneira alguma. Não é isso que acontece. O teu silêncio te protege da maledicência, do mal olhado, do agouro e daquele balde de água fria que eu falei. Nem todo ouvido, nem toda pessoa que te olha em silêncio, nem sempre isso significa atenção. Ela pode, na verdade, estar ali só por curiosidade, querendo saber mais da tua vida. Pode ser só isso. Cuidado. O teu silêncio, a tua discrição, impede que tu vires um espetáculo na boca alheia. E quer coisa mais prazerosa do que perceber que as pessoas pensam que nos conhecem, julgam nos conhecer, mas que sabem apenas uma fração daquilo que nós somos, daquilo que desejamos realizar, daquilo que sonhamos e daquilo que somos. Pensa nisso. E chegamos ao final de mais um vídeo. E no final eu sempre peço que você deixe o seu like nesse vídeo. É importante, porque o YouTube vai entender assim que o vídeo é bacana, que o assunto é interessante e que ele, o YouTube, deve compartilhar com outras pessoas. É só para isso que serve o like. E se você também achou interessante, clica ali onde diz compartilhar, na parte abaixo do vídeo, e compartilha esse vídeo através do WhatsApp, porque ele vai criar um link para compartilhar. Compartilha por WhatsApp, por Instagram, como você achar melhor. É bacana fazer chegar algo que a gente gostou em outras pessoas, com quem a gente realmente se importa.
E para finalizar, muito importante, para quem está assistindo pela primeira vez um vídeo deste canal, eu faço questão de lembrar, já tem vários vídeos que foram gravados antes. Então, sinta-se à vontade para assisti-los. Inclusive para perceber que aos pouquinhos eu vou melhorando, vou fazendo um vídeo mais redondinho. Alguns ficam mais longos, como este, outros ficam mais curtos. Eu até peço desculpas pelos vídeos muito longos e sugiro que para quem não gosta de assistir um vídeo de 20 minutos, 30 minutos, faça por partes. Interrompe, vai fazer outra coisa, mais tarde continua, no dia seguinte continua. Eu faço isso com vídeos que tem, por exemplo, eu gosto de assistir alguns podcasts no YouTube que tem 2, 3 horas. Então, às vezes eu assisto meia hora num dia, 1 hora no outro, e quando eu vejo, conclui o vídeo. Fica a minha sugestão. Um grande abraço, uma ótima semana, e que a gente possa, ao longo dessa nova semana que está começando, estar presente apenas com aquelas pessoas que de verdade, realmente torcem por nós. Tenho certeza que tu conhece pessoas assim. Essas pessoas podem estar na tua família, podem estar entre os amigos, e que tu saibas diferenciá-las. Separar o joio do trigo. Nunca foi tão importante ter esse discernimento. Um abração, beijão, até semana que vem. Tchau, tchau.